Fala, super aluno, tudo bem? Eu sou o professor Thales de Ciências e nessa aula nós vamos tratar sobre o novo coronavírus que promove a doença Covid-19. Porém, antes de tudo eu preciso te fazer uma pergunta. Em 2009, o H1N1, chamado popularmente por gripe suína, levou a Organização Mundial da Saúde a decretar o estado de pandemia. E agora, no ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia mais uma vez em virtude ao coronavírus. Mas a pergunta é, você sabe o que é pandemia? Olha as alternativas aqui ao lado. A alternativa A vem nos dizer que pandemia é o aumento de casos repentinos numa região. A alternativa B vem nos dizer que pandemia é o aumento de casos de pessoas infectadas no mesmo país. A alternativa C vem nos dizer que pandemia é o aumento de pessoas infectadas espalhadas por diferentes continentes. E a alternativa D vem nos dizer que pandemia é o aumento de pessoas infectadas numa mesma cidade. Super aluno, talvez seja difícil para você responder nesse momento, mas eu te convido a assistir toda essa aula e eu te garanto que lá no final você vai conseguir responder. A primeira coisa que nós precisamos saber em relação ao novo coronavírus é que o grupo dos coronavírus já são conhecidos há um tempo pela ciência. Para você ter uma ideia, na década de 30, foi diagnosticada pela primeira vez a presença de um coronavírus no organismo humano, levando a insuficiências e problemas respiratórios. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia em virtude ao novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19. Pandemia é um termo utilizado no meio tanto geográfico quanto biológico, que faz referência a uma doença, ou seja, um agente infeccioso que se propaga por diferentes continentes. Então, nesse momento, por exemplo, é muito abundante o cenário de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto na América, e outros continentes também. Um aspecto negativo dessa pandemia a nível mundial é que ela está levando as pessoas a uma histeria coletiva. É muito comum você entrar nas redes sociais e identificar que inúmeras pessoas estão estocando, por exemplo, álcool em gel, o que acaba inviabilizando que outras pessoas também possam consumi-las e evitar a propagação do vírus. Além disso também, esse quadro de histeria ele acaba influenciando pessoas a estocarem alimentos nas suas casas, pois essas pessoas acreditam que elas devem evitar ao extremo o contato com outras pessoas e que elas passarão um longo período evitando esse contato. Nós temos que pensar num sentimento que surge em relação a essas pessoas, que é o sentimento de egoísmo. Muitas pessoas, ao estocarem alimento, acabam impedindo que outras pessoas também possam ter acesso a ele. Porém, nós temos que pensar que atualmente muito se é dito sobre a empatia, que é o ato de você pensar na outra pessoa. Além disso, pensa comigo, se as pessoas vão muito ao mercado para comprarem alimentos para estocar, isso pode levar a uma aglomeração nos supermercados, o que vai contra as recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde. Esse sentimento de histeria coletiva, muitas das vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Também é muito importante que nós possamos seguir as orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde como métodos preventivos para o combate do novo coronavírus. Então é isso, super aluno. Ah, mas espera lá. Lembra da questão que eu te apresentei no início da aula? Olha aqui ela ao lado, mais uma vez. Essa questão falava sobre o surto de H1N1 em 2009. Agora que você sabe qual é o conceito de pandemia, me diz aí qual foi dessas alternativas que você marcou. Se você marcou a alternativa C, essa é a alternativa correta. Lembra que o conceito de pandemia se dá quando uma doença infecciosa ela se expande e ela sai de um continente atingindo o outro. Então é isso, super aluno. Não esqueça de acessar a nossa plataforma e também de responder as nossas outras questões sobre a Covid-19. Então é isso, tchau, tchau, um abraço!